Me parece que temos que revisar o porquê estudamos o que estudamos, o porquê escolhemos o que escolhemos, por que alguém quer ser educador, por que alguém brincou de criança a ser educador e não se transformar num burócrata, nem se transformar num técnico com uma linguagem hiper especializada. A educação continua sendo uma forma de amar o mundo, uma forma de amar aos outros e, sobretudo, uma forma de cuidar o mundo para que o mundo não se acabe. Me parece que o espírito que está sobrevoando por aí a formação vai ter a ver com fazer com que uma criança seja adulta o mais rápido possível, mas também adulta significa sem felicidade, no sentido que essa vida adulta já entra numa urgência que é a época moderna, está imprimindo as relações sociais, as relações artísticas. E então o que me parece fica esquecido é o outro tempo, o tempo do pensar porque sim, da leitura porque sim, fazer as coisas pelo desejo e não pela utilidade. Então a tensão entre a utilidade e o desejo hoje está extrema, eu diria. Está tocando assim os limites mais radicais entre o que seria uma preparação urgente, rápida, proveitosa e o que seria, pelo contrário, o tempo livre, que é o grande enigma da espécie humana. O que fazer com esse tempo que não é útil. Mas esse momento tem para mim, uma particularidade que é a separação entre o que chamaríamos o mundo da publicidade, o mundo da produtividade, o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, o desejo de uma escola que não forme apenas para esse mundo tão complicado, tão sem trabalho. E então esse paradoxo é o mais difícil de reconhecer nos diferentes países da América Latina, com diferenças regionais, claro, mas aparece sempre o mesmo problema. Qual é, eu colocaria assim, qual seria a característica singular da escola numa época na qual o mundo pede para a escola fazer as coisas que o mundo já abandonou há muito tempo atrás. Me parece que a grande diferença passa pela questão da cidade e a periferia, ou da cidade grande e a cidade pequena. É bem diferente essa relação com o tempo, pelo tamanho, pelo desplaçamento, pelo deslocamento. E então, claro, quando a gente coloca a questão de ninguém se forma sem ter tempo livre disponível para tudo o que a gente falou, pensar, brincar, imaginar, inventar, criar, é evidente que a sua formação sempre vai ficar reduzida a uma relação direta entre vocação e trabalho, mas ainda assim o que a gente pode ver é que tem pouquíssima gente na América Latina trabalhando do que gostaria de trabalhar, deixando para depois a sua vocação. E a gente sabe que depois não existe. Há alguma coisa do amor e da política que o educador tem que assumir para si. Então, revisar por que a gente escolhe ser educador é uma das chaves. E que no início apareça esse desejo de cuidar e salvar o mundo. Não no sentido ecológico, mas sim no sentido político. A partir daí, eu acho que temos muito para pensar sobre se as atuais figuras do professor avaliador, o professor técnico, o professor que só sabe da sua disciplina, o professor que só pesquisa, é uma figura interessante para as novas gerações.
talvez não seja, e a figura que tem que voltar a aparecer é aquela do professor leitor, um professor que lê, um professor que está encantado com o mundo e que pode passar esse mundo às novas gerações. A única técnica, entre aspas, que eu conheço é a conversação. A única. Tem se falado muito do outro em termos negativos, inclusive agora em termos positivos, mas o outro não tem valor, não é um valor natural. Então, me parece que o que a gente não pode fazer é driblar o encontro. Eu espero que toda essa virtualidade e esse distanciamento que nos aproxima não seja um obstáculo para se encontrar. Para isso a gente tem que fazer travessias, sair do eu, sair do nós e entrar em uma conversação sempre difícil, áspera e inclusive intolerante. Eu acho que a intolerância é um valor nesse sentido, mais do que a tolerância, que faz com que a gente fique indiferente só porque tem que suportar o outro. Então a relação com o outro não é apenas de respeito, reconhecimento, é encontro mesmo, é afeição, é estar juntos. Mas essa imagem do estar juntos não é paradisíaca, ela não é idílica. Ela é sempre conturbada, ela é sempre problemática e a gente tem que ter um pensamento complexo e conflitivo do encontro com o outro. Não, o que acontece a nível global é que a gente acha que há nas redes uma multiplicação do eu. Eu acho, eu opino, eu digo, é a minha opinião. As redes deveriam ser um tecido de um pensamento coletivo, de uma palavra coletiva. E ainda que a gente utilize as redes sociais, me parece que estamos subestimando a ideia que essas redes poderiam contribuir a uma ideia da justiça ou do peso que tem a vida dos outros na nossa vida. É quase o contrário do que está acontecendo. Ao invés delas só enunciar o eu, deveriam se abrir a anunciar o outro. Eu acho que a literatura também nos salva nesse sentido. Não é apenas o texto acadêmico, mas também a literatura, a preservar as vidas alheias e escutar um pouco narrativas de outros, não apenas a nossa própria voz. Eu nunca deixei de pensar, o termo diversidade é um termo fraco nesse sentido, é débil, porque o que me parece que tem que acontecer é uma diferença radical nos ensina um monte de coisas. Uma diversidade suave nos faz pensar que todos somos mais ou menos semelhantes. Então eu prefiro a radicalidade da diferença do que a debilidade da diversidade. Inclusive porque acho que a diversidade é um termo muito da publicidade, do comércio, do público, e a diferença é uma tensão, é inocultável o fato que a gente é diferente e que tem que construir juntos a partir das diferenças.